Em 3, 2, 1. Olá, amigos. Estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast. E como você pode perceber, nós vamos agora pegar imagens aqui de um novo estúdio, um novo cenário. E o nosso podcast ele tem alcançado um número enorme de inscritos. E nós continuamos fazendo aquele apelo para os amigos que estarão nos vendo agora. Estamos aqui numa live. Nosso podcast é diferente. Nós fazemos uma live ao vivo, tudo aqui é ao vivo, e depois deixando ela na plataforma do YouTube. E também agora uma novidade, estamos simultaneamente YouTube e Instagram, aqui no estúdio moderno, onde nós podemos fazer isso simultaneamente. Então você que está inscrito no YouTube está me vendo, você que é meu seguidor no Instagram está também me acompanhando, já está me acompanhando e vai ver essa live mais tarde. Então, tudo isso é a tecnologia que está colocada à disposição da comunicação. E a comunicação tem esse mistério, a comunicação tem esse dever cívico, moral, ético, de trazer informações verdadeiras e benéficas. Eu, como comunicador, há décadas, não me envergonho de dizer, eu sou comunicador há décadas, essa é a minha profissão, e esse dom de comunicar aquilo que é bom. Claro que, como comunicador, a gente também informa notícias que não são boas, que não trazem alegria, satisfação e prazer. Mas a comunicação de hoje, ela é uma comunicação desse programa de hoje, é uma comunicação de alerta. Então, fique alerta, fique atento a tudo aquilo que você vai ouvir neste programa. Fique atento, fique alerta e coloque em prática para o bem da sua saúde e para o bem da sua vida. Nós já conversamos com ele outras vezes. Hoje vamos conversar com exclusividade sobre medicina interativa. O que é a medicina interativa? Dr. Luiz Henrique, ele é também odontólogo, é dentista, e ele tem uma vasta experiência nessa área também. E o câncer, que é um vilão, que é o bicho-papão, que a medicina ainda está de joelho. A medicina ainda está de joelho. O homem já foi à Lua, já mandou foguete para Marte, o homem já fez todo tipo de descoberta, mas o homem ainda está de mãos amarradas em relação para vencer o câncer em todas as suas etapas e em todos os seus, como é que eu posso dizer assim, doutor Henrique, em todas as suas modalidades, né? Então, existe câncer em várias modalidades. Então, como vencer? A medicina, infelizmente, ainda está de joelho diante do câncer. E, além do câncer, claro, nós vamos também aqui abordar outros temas de medicina interativa, que é uma medicina que eu não digo que seja paralela à medicina convencional, mas é uma medicina auxiliar e com grandes resultados, porque, antes de qualquer coisa, ela é uma medicina preventiva, interativa e preventiva. Como então associar essa terminologia? Uma medicina, doutor Luiz Henrique, que é interativa e também preventiva. Isso, exatamente. Qual a melhor? Por onde começar? Interativamente ou preventivamente? Vamos começar pelas duas, né? A medicina hoje preventiva, ela trabalha várias partes do nosso corpo também. Hoje, saúde é o que mais interessa para cada um de nós, né? Até tem um certo jargão, né? Que se tiver saúde, a gente corre atrás das demais coisas, não é verdade? Então, assim, a prevenção é a base de tudo. Viver bem, viver com saúde é a melhor coisa que nós podemos ter. E aí entra a medicina integrativa nessa área. O que significa medicina integrativa? Significa integrar o corpo como um todo. Você não trabalha só boca, porque a boca está dentro de um corpo. E ela tem repercussões cardíacas, ósseas, cerebrais, ela tem uma repercussão no ambiente como um todo. Então, assim, a medicina integrativa, ela trabalha o corpo como um todo, não simplesmente a boca, não simplesmente o coração, não simplesmente o pulmão. Então, tratar de prevenção significa tratar do corpo como um todo, prevenir
qualquer situação que possa acontecer no nosso corpo. É possível? A gente vai discutir hoje pela manhã. Muito bem. Então, dentre os temas que iremos aqui abordar, eu já falei para você e volto a repetir, é um alerta, e esse alerta para você que quer chegar aí aos 120, 130 anos de idade, não é? Então, como é que você quer chegar a uma idade acima dos 70, acima dos 80? Quer chegar em cima de uma cama, tendo cuidador ao seu lado? Ou você deseja chegar a uma idade avançada, com uma saúde que você seja dono do seu corpo, que você se mobilize, que você se movimente sem depender de alguém, sem ter um cuidador ou uma cuidadora. O que fazer, doutor Luiz? Essa prevenção, como é que nós podemos começar ela? Olha, hoje, nosso corpo ele se resume em algumas tratativas preventivas. Primeiro, o exercício físico. Ele é primordial para desempenharmos as nossas atividades. O exercício físico, quando a gente fala de exercício físico, a gente tem que pensar na forma de colocarmos em movimento o nosso corpo. Hoje, se você passar, por exemplo, uma semana com o braço parado, né, que é o caso que, por exemplo, uma fratura, você passa algum tempo, 30 dias, com o braço parado, você atrofia aquele músculo, você atrofia aquela musculatura, aquele ligamento. Assim funciona o nosso corpo. Se você não utiliza, não exercita, você não sai do seu status quo de ficar parado, consequentemente, você vai ter alguma doença. Então, esse é o primeiro passo. Segundo, diz respeito à sua alimentação, aquilo que entra no seu corpo. O que entra no seu corpo é o que vai produzir todo o processo energético da sua vida. Então, o que você tem se alimentado? Realmente o que você tem se alimentado? E aí você tem outros fatores que estão extrínsecos que você precisa verdadeiramente suplementar. Por exemplo, aquilo que entra no meu corpo e aquilo que eu não consigo que entre de forma natural. O que eu devo fazer? Eu preciso suplementar. São as vitaminas. Então, algumas vitaminas também precisam ser suplementadas. E você tem outras situações que são adjuvantes ao processo de prevenção para que você tenha verdadeiramente uma vida saudável. Muito bem. O senhor também é dentista, né? É odontólogo. E o tema hoje também fala do câncer. Nós pautamos exatamente o câncer porque é uma das enfermidades que mais tem tirado vida de pessoas, de seres humanos no mundo inteiro. E a medicina ainda continua de joelhos diante do câncer, ainda está de mãos atadas, com tanta tecnologia, tanta descoberta. Ainda não se tem um remédio preventivo para o câncer? Porque, na verdade, Hildo, o câncer ele é multifatorial, né? O câncer ele é provocado por várias situações. Nós temos hoje, em termos percentuais, por exemplo, se eu tiver tudo bem, se eu fizer tudo certo, nós temos a questão hereditária. Corresponde aproximadamente hoje de 5 a 10% dos cânceres. Então, é por conta de questão hereditária. Você tem o câncer provocado, por exemplo, por questão de alimentação, uma má alimentação, uso contínuo de agrotóxicos que estão lá, até em vegetais, em frutas mal lavadas. Você tem câncer provocado pelo tabaco, que é um dos mais característicos. Não se tem hoje estudos, deixa eu deixar bem claro aqui para vocês, estudos sobre os refrigerantes. Hoje, a gente, desde que a gente nasce, hoje uma criança vai para uma festinha, você usa refrigerante. Anos e anos usando eu sempre refrigerantes. uso uma expressão muito dura com a mãe que põe o refrigerante na mamadeira do filho. Ela põe refrigerante na mamadeira do filho. E quando eu vejo, eu digo, me desculpe, mas você está cometendo um crime. Você está intoxicando a sua criança. E a mãe acha aquilo ali o máximo porque é fácil, é rápido, né? A mãe não vai ter mais trabalho com a criança, então leva a criança desde cedo a ser portadora de um câncer no futuro. Possivelmente. Então, assim, a gente não tem estudos porque a indústria não permite. A indústria não permite estudos mostrando que o uso de refrigerante... Veja quantos anos a gente passa consumindo refrigerante. Quantos anos? Hoje a gente não vai para uma festa que não tem refrigerante.
Hoje a gente não vai para um aniversário O que senhor não tem toma refrigerante? Eu tomo refrigerante raramente. Raramente. Na minha casa não entra refrigerante. Meus filhos, às vezes, né? Mas eu não sou pragmático e dizer assim, não, vai para uma festinha, pode tomar, meu filho, não tem problema. Então, quando a gente vai para uma instituição que não tem outro meio, aí a gente, infelizmente, submete a um copo. Eu tomo muito pouco refrigerante mesmo, muito pouco. Porque um copo de refrigerante é uma bomba para você. É uma bomba. Então, você está consumindo uma bomba. Então, assim, se você não consome de forma corriqueira, não vai causar um problema, porque você tem outras toxinas. Você faz uso de alimentos que são prejudiciais à sua saúde. Não só esse, por exemplo, a margarina é uma outra bomba também. Então, assim, você faz uso de outros O alimentos. óleo de soja? Óleo de soja, né? Então, assim, você faz uso de vários contaminantes durante o seu dia a dia. Então, não vai ser aquele copo que vai te matar. Mas o uso contínuo de tudo e qualquer coisa, você vai prejudicar o seu corpo. Então, você tem, por exemplo, outro fator, vírus, bactérias, como, por exemplo, o HPV. O HPV é um dos vírus que mais provocam câncer de colo de útero. Então, você tem o açúcar, o carboidrato mesmo, né? Então, o carboidrato, o ambiente ácido, ele provoca, ele é um ambiente propício para o desenvolvimento do câncer. O açúcar cristal, branquinho. O açúcar cristal, eu digo do carboidrato de uma forma geral, mas a gente não consegue viver sem carboidratos. A gente não consegue viver sem carboidratos. O açúcar branquinho, ele é branquinho porque tem cal dentro dele. Tem cal, tem muita coisa suja. Para limpá-lo, precisa de muita coisa suja. Quanto mais refinado o açúcar, mais prejudicial à sua saúde. E o açúcar demerara? Olha, o açúcar em geral, ele é prejudicial à nossa saúde. O açúcar. Deus não fez o açúcar. Deus fez a frutose, o carboidrato. Fez a cana. Carboidrato. Ele fez o carboidrato dentro de quê? Das frutas. Tá? Mas ele não fez o açúcar. Ele não extraiu e provocou. Ele disse, tá aqui o açúcar. Na verdade, ele não fez. Então, assim, quem fez foram os homens. A gente tem que usar o carboidrato. O nosso cérebro precisa de carboidrato, principalmente as cetonas. Por isso que no jejum intermitente, você já deve ter ouvido falar, as pessoas fazem um jejum intermitente e dizem assim, mas o cérebro precisa de açúcar. O fígado consegue produzir o açúcar para o cérebro, pegar da gordura e fazer isso. Claro que você vai precisar sempre do carboidrato. Então, o fígado é uma usina de açúcar. Ele produz ele também produz o açúcar. Ele produz o açúcar necessário ao nosso corpo. Tanto que ele produz a gordura. Quando a gente tem muito açúcar, o que é que ele faz? Ele diz assim, epa, está entrando muito açúcar, eu não preciso produzir. Vamos armazenar. Então, ele armazena na forma de gordura, na forma de lipídios. Então, comer açúcar significa gordura na barriga. Não é? Exatamente. Principalmente a gordura abdominal, nos homens, e a gordura, aqueles culotes nas mulheres, na lateral, né? Que são, chama de aviãozinho, é de avião? É avião. É avião. Esse tema, não sei. Não, avião que fica de lado, né? Sim. Tem um termozinho que eles... Essa é uma gordura visceral, né? Visceral. Uma gordura visceral. Doutor Luiz, o que fazer então dentro desse hábito alimentar, dessa cultura alimentar que o brasileiro tem? E nós temos, graças a Deus, uma diversidade de alimentos. O brasileiro é um dos mais privilegiados do mundo. Nós temos aqui uma diversidade de alimentos devido à extensão territorial do nosso país. Há um cardápio enorme de aproveitamento de tudo que tem no Brasil, que é produzido no Brasil. Mas o que devemos comer e o que devemos evitar para evitar o câncer, de um modo geral? De um modo geral, a gente tem que reduzir drasticamente os carboidratos. Esse é o principal, né? Exemplo deles, quais são? Os açúcares, de uma forma geral, que você falou, o demerara, açúcar refinado, refrigerantes, né? Todos esses, açúcar, bolos, tortas, os industrializados. O senhor tomou um cafezinho há pouco, né? Uhum. E colocou o adoçante. O que é pior? É o adoçante ou o açúcar? Depende, né? Você tem adoçantes que são bastante, por exemplo, xilitol é um bom adoçante, né? Você tem Não faz mal ao organismo? Não faz mal, não quer dizer que ele não faça mal. Tudo em altas concentrações fazem mal, tudo. Até água em grandes concentrações mata, você morre afogado, não é verdade? Então
Então, assim, tudo em altas concentrações fazem mal. O que você tem que ter é uma diversidade. Uma diversidade. Então, se você consegue reduzir o número, por exemplo, o próprio café, ele é uma xantina. Então, o café é um vasodilatador, ele é um irritante do intestino, do estômago. Ele pode irritar o seu estômago, então ele pode causar uma desbiose. Então, assim, tudo é prejudicial. O bom mesmo é o natural. O bom mesmo são as frutas, não tomar café. Então, assim, o natural é o melhor para a nossa saúde, mas nem sempre isso é possível. E eu gostaria de relatar algo que é muito comum, Hildo. Se alimentar bem não é barato. Se alimentar bem é muito mais caro. Por isso que as pessoas vão para um Big Mac, um McDonald's, um supermercado, porque é muito mais prático. Você pegar um Nissin Miojo, eu estou falando até a marca aqui, mas vamos falar aqui um macarrão instantâneo, né? Um macarrão instantâneo, colocar na panela, 2 minutos ele está pronto. E você comia aquilo ali. Aquilo ali não é alimento. Aquilo ali não é alimento, né? Os sanduíches dessas marcas tradicionais. Exatamente, são industrializados. Tudo ali é industrializado, o tudo molho. Industrializado, tudo industrializado. A carne não é carne. Carne não é carne. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, um cidadão, ele se alimentou durante 20 anos de McDonald's. 20 anos. Só de McDonald's. Manhã, tarde, noite, madrugada. Manhã, tarde, noite. A opção dele ou ele fez esse teste? Sim. Ele fez esse teste. Nele mesmo? Nele mesmo. Ele se submeteu a esse teste. Se você procurar na internet, você vai encontrar esse teste nos Estados Unidos com esse cidadão. Ele quase morria de obesidade, problemas cardíacos. Para recuperar todo esse período de 20 anos de consumo, foi uma sorte ele chegar a 20 anos de consumo desse material. Para você ter ideia o quanto faz mal para a nossa saúde esse tipo de produto. Produtos naturais recomendáveis. Produtos naturais, eu diria que algumas frutas, nem todas as frutas, nem todos os legumes e verduras, porque hoje em dia o que acontece muito é o processo de higienização. A gente tem que promover esse processo de higienização, de limpeza das frutas, né? Hoje a gente tem muito consumo de xenobioides ou de toxinas. Hoje, a indústria nós temos os transgênicos. Nós temos uma alimentação. Por que aumentaram tanto os números de cânceres nos últimos 50 anos? Porque nós tivemos uma mudança radical do consumo de alimentos. Os alimentos hoje não são mais confiáveis como antigamente. Você pega hoje, vai no supermercado, você procura um tomate. O tomate, ele vem desse tamanho. Como um tomate ele está desse tamanho? O tomate ele é pequeno. Ele é pequeno. Então, você sabe que ali tem agrotóxico, tem substâncias para que ele possa crescer. Então, assim, nem tudo que a gente consome, que a gente acha que é natural, ele não vai fazer mal. Nem tudo. Isso, não só os alimentos. Então, assim, hoje você se alimentar frutas, legumes, verduras, você tem uma variedade na sua alimentação, no seu cardápio, né? É muito salutar. Você consumir oleaginosas, castanhas, onde você tem uma quantidade rica de óleos, né? Para que você regule o seu estômago, o seu intestino, para que ele funcione de forma saudável. Então, o ideal é você ter uma variabilidade muito grande. As proteínas também. Eu não sou contrário, tá, a você se alimentar com algumas proteínas animais. Eu não sou contrário. Existe um livro muito interessante, eu posso até passar para você, que fala sobre o sistema ABO, que é o sistema sanguíneo, e a nossa alimentação. É a dieta baseada no tipo sanguíneo. Então, as pessoas são diferentes, Hildo. Ninguém é igual. Então, você tem o tipo A, você tem o tipo B. Nesse livro, ele vem dizendo o quê? Por exemplo, o cidadão que ele tem o tipo O, ele é um cidadão que ele digere bem a carne. Ele consegue digerir bem. Já um cidadão do tipo sanguíneo A, ele tem um empachamento, ele não tem um processo digestivo bom. Porque existem interleucinas, existem substâncias do nosso corpo. Dependendo do sangue... Aí... você pode ter uma alimentação com determinados... Por exemplo, feijão. Feijão já não é muito positivo para o paciente que tem o tipo O.
O sangue tipo O. Tipo O. Não deve comer feijão. Não, Por quê? não é porque ele tem interleucinas contrárias. Então, o nosso corpo, tudo que entra no nosso corpo, há uma reação. Tudo que entra no nosso corpo há uma reação do corpo. Hoje, o nosso corpo ele trabalha para reagir. Então, ele entra no seu corpo e você diz assim, ó, ele nunca comeu isso aqui. Vamos reagir isso aqui. Então, o nosso corpo ele tem anticorpos. Por isso que nós ouvimos falar muito em anticorpos. E por que é diferente com a nossa alimentação? Tudo provoca uma reação no nosso corpo. Tudo. Se você hoje se alimenta com vegetais demais, existe tipo sanguíneo que não se dá com vegetais, que não consegue digerir, principalmente folhas. Tem pacientes que não conseguem digerir folhas. Aí você tem que ter esse entendimento. Infelizmente, nada tem que ser radical. Por exemplo, pessoas que têm problema de trombose, certo? A vitamina K, ela promove também a melhora das plaquetas. Não é que você não vai consumir vitamina K porque vai ter trombose, não. Mas a vitamina K tem pessoas que tomam medicamentos, como por exemplo o Marevan, e o Marevan ele não pode ser tomado concomitantemente com a vitamina K. Por quê? Porque ele vai inibir um, vai inibir o outro. E por que um alimento, se você tem essa sensibilidade aí, por que um alimento não funciona de forma diferente das pessoas? É aí que tá, pense um pouquinho. Então, cada pessoa é um ser único. Então, o sangue, o fator sanguíneo, ele é determinante para fazer diferenciação entre um alimento e outro. Exatamente. Alguém então, pode comer inhame e fazer bem, isso. Mas o outro pode comer inhame e o organismo não aceitar, então tem uma reação. Exatamente, funciona dessa forma. Então esse livro é muito interessante. Eu até passei para um grupo de médicos essa semana, essa discussão. A gente tem grupos de profissionais, né? Dentistas, médicos, terapeutas, e eu passei essa discussão e todo mundo ficou muito chocado com esse livro. Esse livro tem mais de 360 páginas. Norte-americano, um casal norte-americano passou anos pesquisando isso, a dieta do tipo sanguíneo. Então, quando a gente atende no nosso consultório, lá no nosso instituto, a gente avalia qual o tipo sanguíneo dele, quais são os melhores vegetais. Por exemplo, tem gente que não pode comer brócolis. O brócolis foi descoberto recentemente, algo que a gente já sabia há muito tempo atrás, mas não tinha pesquisas científicas, que o brócolis é excepcional para o coração. Excepcional para o coração. Saiu uma pesquisa recente, agora semana passada, mostrando que o brócolis tem efeitos terapêuticos sobre a questão cardíaca. Então, ele é um preventivo. Preventivo para o coração. Ele melhora bastante o processo cardíaco, a musculatura cardíaca. Então, assim, mas tem pacientes de tipo sanguíneo que não podem comer brócolis. Muito certo? bem. Estamos conversando com o Dr. Luiz Henrique. Ele é dentista e também podemos chamar de médico da medicina interativa? Não vamos, terapeuta? Terapeuta, vamos utilizar esse termo, então, né? É um terapeuta integrativo. Integrativo. Isso. Né? Terapeuta da medicina integrativa. Isso. E ele recebe em seu consultório centenas de pessoas que vão em busca dessa medicina interativa, alternativa, natural. E, claro que a medicina natural, eu sou exemplo disso. Né? Eu mudei o meu hábito alimentar já há bastante tempo e tem coisas que eu não como, carne de porco e derivados de porco não como. Estou evitando o máximo, que eu gosto, mas eu estou evitando o máximo o leite e derivados de leite. Estou evitando o máximo, né? Porque eu tenho ouvido, tenho pesquisado. Isso. Né? Olha, para mim, o melhor queijo, viu, Jordão? O melhor queijo não é o queijo do reino. Para mim, o melhor queijo do mundo é o queijo de manteiga, aquele queijo que desce aquela manteiga, né? É uma delícia, né? E antigamente eu comia muito queijo, manteiga, olha só meu hábito alimentar, queijo, manteiga, com goiabada, imagina só, uma banana e bolo. E às vezes eu não tinha goiabada, eu tinha rapadura. Aí a minha glicose alterou. Eu fui fazer um exame, a glicose alterou, aí eu tive que tirar tudo isso. Tirei a rapadura, tirei a goiabada e resultado. Porque é uma delícia, né? Mas eu tive que mudar a alimentação. Estou me policiando nesse sentido. Agora, o que é que nós podemos comer
de forma preventiva, aí é a sua receita, dentro dessa observação de que o sangue é fator determinante para algum tipo de alimento e evitar algum tipo de alimento, também evitar algum tipo de alimento de acordo com o tipo sanguíneo. Mas quais são os alimentos básicos aqui do Brasil que o senhor pode recomendar para que as pessoas consumam todos os dias? Frutas, né? Frutas que também não são em grandes quantidades. A maçã, ela é fenomenal, a maçã. A maçã, ela... Uma maçã antes de dormir. Pode sim também, sem problema. Ela ajuda muito? Muito. A maçã, existe também, inclusive, por exemplo, existe a gente estava falando de câncer agora há pouco, existe um tipo de dieta que chama dieta Gerson. A dieta Gerson, ela se baseia em maçã e cenoura. Por quê? Porque ele trabalha muito a questão hepática, melhora bastante os níveis, tanto que você tomar uma colherinha diária, né, por determinado tempo, de vinagre de maçã, ele melhora muito a questão hepática. Então, assim, você fazer uso durante uma semana, 15 dias, você faz uma limpeza hepática natural. O vinagre de maçã. O vinagre de maçã, principalmente o de frascos de vidro, que é importante também. Esse contato entre o plástico com a substância, ele modifica a concentração daquela substância. Porque o vinagre é ácido, né? Ele é ácido. Aí ele vai corroer o plástico. Exatamente. Lá, e vai pegar as moléculas do plástico. Isso, ele vai liberar algumas toxinas ali. Então, o ideal é que você use o vinagre de maçã, frasco de vidro. Então, ele melhora bastante a questão hepática. Ele faz uma limpeza hepática natural. Então, assim, você tem algumas frutas, dependendo do caso, por exemplo, banana. Banana é boa? É boa? É. Mas se você puder tirar aquele carocinho da banana, veja como é que são as coisas. Banana tem caroço, doutor? Tem, aquele carocinho lá, aquela partezinha do meio dela, pretinha, né, aquela ali. Ela é altamente irritante estomacal. Ele é um altamente irritante estomacal. Então, se você puder retirar aquele carocinho da banana e consumir, melhor para a sua saúde. Aquela tripinha preta. Isso, aquela tripinha preta. Aí tem que abrir a maçã e tirar então banana e tirar. Quem tem problemas, por exemplo, de aftas, quem tem problema de gastrite, se você retirar essa partezinha central da banana, você já vai perceber uma melhora significativa do seu estômago quando você consumir banana. Então, assim, as frutas e os vegetais muito verdes, você tem uma diversidade. Folhas. Eu achei interessante que eu gosto muito de bredo. Não só na Semana Santa. Não só na Semana Santa. O grande X da questão é que só está mais disponível justamente na Semana Santa. Mas eu gosto muito do bredo. Um outro vegetal que é muito importante é justamente o espinafre. Quando você vê lá o Popeye, lá atrás, fazendo uso do espinafre, aí você diz assim, meu Deus, isso é um absurdo. Estão mentindo. Não estão mentindo. Na verdade, aquilo ali foi um estudo. Ele é riquíssimo em ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico, resumidamente, ele trabalha um antioxidante que é produzido pelo fígado, que é a glutationa peroxidase. Então, ele estimula, porque ele é rico em ácido alfa-lipoico. E o ácido alfa-lipoico, para vocês terem noção, ele foi pesquisado recentemente agora nos casos de Covid, que você tinha muito paciente que tinha perdido o olfato, lembra? Sim. Foi feita uma pesquisa que o uso do ácido alfa-lipoico conseguia recuperar o olfato. Então, veja o quão é importante o ácido alfa-lipoico para a sua saúde. Então, os vegetais como um todo contêm ácido alfa-lipoico. E o espinafre ele é mais rico ainda em ácido alfa-lipoico. Então, eu prescrevo para meus pacientes o ácido alfa-lipoico, que ele é importantíssimo para a saúde do paciente como antioxidante. No final do programa, nós vamos, doutor Luiz Henrique vai deixar os contatos dele, endereço. Você que desejar ter uma orientação dele sobre medicina interativa, esse procedimento fantástico. Eu sou exemplo da medicina interativa, dessa prevenção com produtos naturais, com alimentação diferenciada, natural, que é o melhor para o brasileiro. Nós não temos, infelizmente, nas nossas escolas, olha, duas coisas que eu lamento como brasileiro, eu lamento que a pedagogia, os planos de ensino nas escolas, eles são
inoperantes para o brasileiro. São dois fatores importantes que tem que lutar. Atenção, deputados federais, senadores, despertem para esses dois pontos que eu vou colocar, criem projetos nesse sentido. Primeiro, educação financeira nas escolas. A partir dos primeiros anos do aluno, educação financeira. E o outro, educação alimentar. A educação ou a cultura alimentar, ou outro nome que você queira colocar. Mas é necessário, para quê? Para que a gente evite de encontrar as farmácias sempre superlotadas. Você chega em qualquer farmácia no Brasil, a farmácia está assim, ó, é igual um supermercado. Gente, isso é um absurdo. Esse número excessivo de doentes, dependentes de doenças, dependentes de remédio. Doutor Luiz Henrique, o senhor fala aqui de câncer, mas o senhor tem em casa uma pessoa que já passou por esse processo do câncer, sua esposa, não é? Isso. E como está ela hoje? Olha, minha esposa, ela é um milagre, né? Primeiramente Deus, porque assim, nós descobrimos o câncer há vamos fazer 7 anos atrás, e automaticamente a gente, quando descobriu aquilo, eu mesmo sendo, a minha formação sendo odontologia, eu desconhecia completamente tudo sobre câncer. Então nós pegamos a minha esposa e fomos para São Paulo, e o prognóstico dela era de 3 meses a 6 meses de vida. Por quê? Porque ela já tinha mais de 50% do fígado completamente tomado, né, pelo tumor, e o câncer era um câncer de mama, em estágio mais avançado. Então, da mama alcançou o fígado. Fígado, exatamente. Então, você tinha linfonodos já alterados, e você tinha uma mama com um tumor do tamanho de um limão na mama, e mais de 50% do fígado completamente tomado. E nós fomos para a medicina alopática, que é o básico. Chegando na medicina alopática, nós nos deparamos com esse prognóstico de 3 a 6 meses de vida. E agora o que fazer, Hildo? Primeiro, procurar Deus, porque Ele tem a solução para todas as coisas. E segundo, buscar na medicina dita como alternativa todos os meios. E aí nós mergulhamos nessa ciência, na medicina tradicional chinesa, na medicina integrativa, e nós fomos descobrindo todas as causas, aquilo que poderia melhorar, aquilo que poderia piorar, e nós fomos tratando. Hoje nós temos 7 anos de vida. Ela ontem estava lutando comigo, fazendo Muay Thai. Eu lutando com ela, até disse assim, aqui a gente pode brigar. Não vai ter agressão. Não. Lei Maria da Penha não vai valer. Não pode. Até a nossa professora brincou muito. E ela lá lutando comigo Muay Thai, eu disse, você é um milagre. Mas um milagre. Mas por quê? Porque nós trabalhamos várias coisas. Quando o paciente chega ao meu consultório, ao nosso instituto, Hilton, a primeira coisa que eu peço para ele é um raio-x panorâmico. Um raio-x panorâmico diz muito daquele paciente. A análise do paciente, ela pode ser feita por um raio-x panorâmico. Você que nunca fez um raio-x panorâmico, faça. Porque pelo raio-x panorâmico você consegue detectar diversos fatores desencadeadores do câncer. Pela língua do paciente, a gente consegue decifrar como está o funcionamento sanguíneo daquele paciente, como está funcionando o estômago, como está funcionando o intestino, como está funcionando o baço, o pâncreas. Então, assim, hoje a gente tem um leque de situações onde você raio-x panorâmico. Raio-x panorâmico. Isso. Na Alemanha, nenhum médico, escute bem, nenhum médico atende um paciente antes de ter um raio-x panorâmico. Não atende. Pelo raio-x panorâmico, você consegue ver se o paciente tem osteoporose, se ele tem osteopenia, se ele tem carência de vitaminas, se ele tem o que nós chamamos de NICO, que é uma neuralgia induzida por cavidade osteonecrótica. O que quer dizer esse palavrão? Uma lesão crônica, principalmente proveniente de tratamentos odontológicos. Isso é muito importante, Hildo, que a população saiba. Às vezes você vai ali na esquina, faz uma extração dentária. O cara simplesmente tirou seu dente, fechou, você foi para casa, muitas vezes nem fecha, deixa aberto e aquele ambiente fica altamente contaminado. Você vai e faz o uso de 5, 6 dias de medicamento, você diz, agora estou curado. Não está curado. Ali tem uma bactéria. Existe uma bactéria
que ela libera cadaverina. Se você imaginar, cadaverina vem de quê? Pelo nome já é estranho, né? Né? Vem de cadáver. Então ela libera toxinas do corpo. E aquela toxina ali, ela vai para onde? Vai para a corrente sanguínea. E aí ela vai para a corrente sanguínea, ela vai para onde? Onde ela achar um ambiente que ela possa se alojar. Pode ser pulmão, pode ser coração, pode ser intestino, pode ser estômago. E aí ela começa a agir. E aí um dos maiores casos de câncer é justamente problemas odontológicos. Falar em odontologia, o livro A Raiz de Todos os Males. É um livro revolucionário. Esse livro foi proibido de estar no Brasil. Olha só, a que ponto chegou o nosso país? Um documentário. Né? É um documentário. Isso. Não é um livro, é um documentário. Não, um documentário. A Raiz de Todos os Males. Por que esse documentário foi proibido aqui no Brasil? Olha, é uma questão muito controversa na odontologia, a questão dos canais dentários, tá? Eu não posso aqui ir de encontro à minha profissão, nem muito bem ao conselho, mas esse livro ele foi feito nos Estados Unidos, foi feito um estudo, né? Mostrando todos os problemas oriundos de canais dentários, tá? Canais dentários de que forma? Canais dentários maltratados, onde você tem a remoção de uma polpa dentária e você limpa completamente aquele dente, mas você o mantém no corpo, que muita gente sabe que é morto. Então, esse documentário, ele mostra passo a passo os problemas que podem ser oriundos do pós-extração. Do pós-tratamento endodôntico, do pós-tratamento endodôntico, da extração dentária, enfim. É algo muito complexo. Foi retirado esse documentário ele foi retirado do YouTube, foi retirado do Netflix aqui no Brasil, porque foi muito controverso. Os conselhos federais de odontologia. Aí diz logo assim, fake news. Isso. É fake news, quando não é. Exatamente. E assim, nos Estados Unidos e em outros países ele é liberado, né? Foi feito um estudo analítico com vários pacientes e verdadeiramente se chegou a um objetivo. Eu não vou estar aqui adentrando nessa área, mas a gente, quando faz a análise do raio-x panorâmica, a gente verifica se aquele paciente tem algum nico, se ele tem alguma neuralgia. Porque essa cavidade, existe uma terapia que se chama terapia neurofocal. A terapia neurofocal é justamente para tentar minimizar os danos causados por essas situações de canais dentários, de extrações mal feitas ou feitas irregularmente, de traumas ocasionados que têm repercussão. Hildo, o que eu estou falando é tão sério. Da boca é gerado o câncer. Pode ser gerado o câncer. É isso? Do dente, né? Da raiz. Da raiz. Então, assim, eu vou jogar para a comunidade como um todo uma coisa bem interessante e que você nunca observou, talvez, e vai começar a observar agora. Você já viu algum paciente com distúrbio mental ou com algum distúrbio de deficiência mental? Desequilíbrio mental. Desequilíbrio mental. Emocional. Que ele tem uma dentição perfeita? Eu nunca observei esse detalhe. Nunca observou. Se você for pegar, por exemplo, uma criança autista, olha a boca do paciente. Se você pegar um paciente com síndrome de Down, olha a boca do paciente. Se você pegar um paciente até mesmo que ele teve um AVC, depois de 5, 10 anos, verifique a dentição dele. Os dentes se movimentam. Os dentes repercutem o que o corpo diz, o que o corpo fala. Então, veja, há uma relação entre dente e corpo. Por isso que a medicina que a gente trabalha é medicina integrativa. Não é medicina tradicional, não é medicina alopática. Nós trabalhamos com a medicina tradicional chinesa. Então, a terapia neurofocal, ela trabalha isso. Então, você hoje, quando o paciente chega para mim, eu já consigo identificar, por exemplo, se ele tem um distúrbio emocional com relação ao pai, se ele tem um distúrbio emocional com relação à mãe. Isso é possível correlacionar isso com algumas terapias, como, por exemplo, a terapia neurofocal. Então, você pode tratar. E aí, uns irmãos chamados Huneik descobriram como tratar isso aí, através da terapia neurofocal. Então, você faz o uso de algumas substâncias, onde você pode reverter alguns traumas e o paciente tem uma qualidade de vida praticamente normal.
Então, assim, é muito interessante. O nosso corpo fala, Hildo. O nosso corpo fala completamente. Ele dá os sinais, Dá os de que sinais. está bem, de que não Isso. está bem. E cabe a gente, como profissional, interpretar É os chamados sintomas, né? sintomas. Está com sintoma Isso. disso ou daquilo. Sinais né? e sintomas. Sinais e sintomas. Eles nos dizem, isso tanto na medicina tradicional, que é a medicina alopática, como na integrativa, como as demais áreas da saúde, o nosso corpo fala. Então, quem está no tratamento dentário deve ter a maior atenção com o dentista, né, que ele está procurando. E o pós-cirúrgico, né, a extração, o canal, ele pode ocasionar um problema sério para todo o seu organismo, chegando até o câncer. É isso, Isso. Que eu entendi? Eu não posso dizer para você que o canal ele pode provocar isso, tá? Porque como eu falei anteriormente, é uma luta muito grande. Eu posso dizer para você que problemas bucais podem sim levar a problemas cancerígenos, tá? Só para você ter uma ideia, eu tinha um paciente lá em São Paulo, eu atendi um paciente que ele tinha um linfoma. Ele tinha um linfoma e esse paciente, é uma historinha rápida, mas eu vou simplificar para você entender. Esse paciente, ele tinha um linfoma e a gente tratava com ozonioterapia como adjuvante ao tratamento dele. Ele teve uma evolução muito boa, ele tinha uma suplementação, ele fazia terapia alopática, que era com o médico, o acompanhamento, quimioterapia, e ele já havia sido considerado um paciente paliativo, sem condições mais de voltar. Terminal, certo? E nós fomos avaliar. A primeira coisa que eu pedi foi justamente um raio-x panorâmico. Ele não conseguia mastigar, Hildo. Ele não conseguia mais mastigar, ele não conseguia se alimentar. Ele usava uma sonda nasogástrica, onde ele se alimentava por essa sonda. Nós fizemos o raio-x panorâmico e, pasme, nós descobrimos que ele tinha um dente incluso na base nasal, lá em cima, lá no seio paranasal. Lá em cima tinha um dente incluso. E aquilo me chamou a atenção. Eu disse, meu Deus, como é que esse cara tem esse dente incluso? Ninguém nunca descobriu esse dente. Nunca descobriu. Aí eu te pergunto, o que é que ocasiona esse dente lá, no lugar onde ele não deveria estar? Não tem olfato, paladar, seria não isso? Não consegue mastigar. O paciente pode ter desenvolvido um tumor justamente oriundo desse trauma crônico, desse dente que nunca nasceu. Então, pense, Hildo, comigo, pense. Se eu tenho algo que está ali no meu corpo, ele está parado? Não está. É o mesmo caso. Não sou contrário, pessoal, não estou fazendo aqui apologia nem nada a questão de tatuagens. É uma questão dúbia. Você pega um metal e coloca na sua pele. Aquele metal ali na sua pele, ele, durante toda a sua vida, o seu corpo vai reagir a ele. Ele vai reagir. Ele vai tentar eliminar. Então, as suas células imunes vão tentar eliminar. A mesma coisa é um dente então, que está a lá. tatuagem é uma luta diária do organismo rejeitando aquela tatuagem. Rejeitando. E as Tatuagem tintas, não faz bem para o corpo, para o organismo. ele causa um campo interferente. Se você for... Aí uma vez eu fiz um comentário E quem tem a tatuagem assim no braço, bem grande, todo preto o braço. É tanto que você... é tanto que a tatuagem, ela provoca um campo interferente, que tem pacientes que têm tatuagens tão grandes que ele não pode fazer ressonância magnética. Não pode fazer? Não pode fazer ressonância magnética. Por que ressonância magnética? Para quem não conhece, o aparelho de ressonância magnética é um grande ímã. É um grande ímã. Então, se você tem grandes tatuagens, você tem um nível alto de metal. Você não pode fazer ressonância magnética. De repente, não pode fazer ressonância magnética, morre por causa da tatuagem. Pois morre por conta da falta de diagnóstico. Muitas vezes por conta da falta de diagnóstico. Então, assim, eu estou dando só um exemplo para você justificar aquele paciente meu. Então, ele tem lá um trauma crônico, o corpo tentando expulsar, não sabe o direcionamento, porque não tem como sair, o dente está impactado, causando aquele trauma pro resto da vida daquele paciente. Gente, o que falta para nós comunicadores é exatamente isso. Levar informação para a população
ao invés de ficar falando de abobrinha, de BBB, de fazenda, essas bobagens que não edificam em nada. O canal de comunicação, eu sou comunicador profissional há muitos anos e eu sempre entendi de que a comunicação ela exige responsabilidade, exige ética. E com isso é preciso informar a população. Claro que não dá audiência, eu sei disso. Não dá audiência você levar cultura, levar cuidados. Mas quando fala de morte, né, aí a pessoa já começa a despertar. Epa, peraí, meus dias estão contados, eu vou trocar a bobagem que eu dou atenção, não é? Tantos assuntos aí supérfluos que as pessoas dão atenção, e se volte para aquilo que vai te gerar vida, vai gerar cultura para o teu bem. Então, nós estamos com esse programa prestando um serviço inestimável à população. Tenho certeza absoluta, não tenho nenhuma dúvidas, porque nós estamos despertando às pessoas os cuidados que nós devemos ter. Por que essa doença? Ah, meu Deus, por que apareceu essa doença? Porque faltou esse raio-x panorâmico, né? Esse check-up, né? Isso. Seria um check-up, o raio-x panorâmico. Só o senhor que faz aqui em Alagoas ou tem mais gente que faz? Não. Na verdade, a gente passa para uma empresa para fazer. Existem várias empresas em Maceió que fazem um raio-x panorâmico, a gente só faz a solicitação para que a gente possa fazer essa avaliação. A gente, no raio-x panorâmico, a gente pode ver, por exemplo, carência de vitamina D do paciente. É possível ver? É sim. Se você tem um raio-x panorâmico, onde você tem uma osteopenia, você consegue ver. Você tem excesso de cálcio, às vezes, na parte dental do paciente. Aquele cálcio, ele não era para estar ali. Se ele não era para estar ali, onde é que o cálcio deveria estar? No osso. E por que não chega até o osso? Por quê? Então, existe alguma coisa que está faltando ali. Uma interferência. Existe uma interferência. Então, está tendo alguma carência. Então, assim, veja quão é importante esse exame. Um exame simples, um exame barato, não é caro para a população fazer, mas precisa também saber, precisa ser analisado. Não é só ter o exame, não é só ter a análise do exame. Né? Porque isso é que é importante. Você pega uma panorâmica, você vai ver só os dentes, como é que estão. Mas e aí? Né? Eu peguei uma paciente, inclusive uma paciente oncológica. Mas esse raio-x panorâmico é da boca ou é de todo? É da face. É só da face. Ele é da face. Ele vai pegar toda a parte dentária, parte mandibular, parte óssea, parte de base nasal, parte de mento. Então, ele vai pegar toda essa área, essa região facial do paciente. Por aí, você consegue identificar. A gente já consegue acender algumas luzes do tratamento daquele paciente. O que vai precisar aquele paciente? Tá? E aí a gente vai começar o tratamento. Então, o objetivo do Instituto é esse. É promover essa medicina integrativa, essa odontologia integrativa. Vou usar tanto esse termo de medicina, não, daqui a pouco as pessoas vão dizer, não, isso aí é medicina, não tem nada a ver com medicina. É uma odontologia integrativa. Né? Você consegue visualizar excesso de amálgama, excesso de metal pesado, porque o mercúrio ele é prejudicial à saúde. Ainda hoje se usa mercúrio nos produtos odontológicos? Hoje há uma luta muito grande para retirada. Nós já conseguimos retirar isso do consultório odontológico para o dentista manipular, porque antes a gente fazia com grau e pistilo, que era tipo uma xícarazinha dessa, a gente misturava a liga metálica, misturava e colocava na boca do paciente. Aquilo era altamente contaminante, tanto para o profissional quanto para o paciente. Então o dentista me contaminou. Eu já vi muito isso. Eu fui para dentistas e ele colocou amálgama na minha boca, no dente, fazia na hora, então eu estou contaminado. E o mercúrio? E o mercúrio que entrou no seu corpo, como é que tira ele? Sim. Como é que tira ele? Só um processo de quelação. Existe saída? Tem saída. Tem saída. Tem. Existe saída e existe também, a gente utiliza muito a odontologia biológica. O que é a odontologia biológica? É a remoção segura desses amálgamas. Precisa ter segurança para remover. Não é só agora você chegar agora e dizer assim, vou tirar agora minhas restaurações de amálgama, com o meu dentista lá, ele vai e tira. Tanto contamina o profissional, quanto contamina também o paciente. A retirada desse amálgama. Quando o amálgama ele é aquecido, ele libera gases. As pessoas não sabem disso. Mas quando o metal ele é aquecido, ele libera gás. Então, assim, existe estudo, uma professora da Universidade de Rio Claro, São Carlos,
Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, esqueci agora o nome dela, não me vem à memória, mas ela fez uma pesquisa muito interessante, onde ela demonstra justamente os gases oriundos de umas restaurações de amálgama. E você começa a inalar. E fica no corpo toda a sua existência. O mercúrio é altamente difícil de tirar do corpo. Altamente difícil de tirar o mercúrio. Então você tem um contaminante ali pro resto da sua vida. Esse foi o estudo que foi feito. E por isso que hoje a gente tirou praticamente. Antigamente, quando eu me formei, em 2001, a gente só fazia restauração posterior de amálgama. Hoje em dia, praticamente, a gente não tem mais. Eu não tenho no meu consultório de forma alguma amálgama. E muitos profissionais também hoje já não utilizam amálgama. O Serviço Público de Saúde ainda utiliza, mas só em cápsula. Só em cápsula para dentes posteriores. Então, assim, a ideia é retirarmos completamente o metal, o mercúrio, dos consultórios odontológicos. Tudo isso é uma semente do câncer, né, que ainda não foi vencido no mundo inteiro. Não há ainda um remédio próprio para combater o câncer. A medicina ainda está, como estou dizendo, de joelhos. Ao invés de se gastar dinheiro com foguetes para a Lua, foguetes para Marte, investe na medicina, investe para descobrir. Doutor Luiz, na última vez que o senhor esteve no nosso programa, muita gente querendo saber o seu endereço, saber o seu contato, querendo conversar com o senhor. Então, deixe agora os seus contatos, como encontrar o doutor Luiz Henrique aqui em Alagoas. Olha, vocês podem nos seguir no Instagram, dr, Luiz com S, Henrique. Esse é o nosso Instagram. Nós temos o Instagram também do Instituto, Dr. Luiz Henrique, tudo junto. E nós temos o Instituto Dr. Luiz Henrique, que nós estamos localizados ali na Ponta Verde, no edifício Reco Office, sala 231, onde todos são convidados a nos prestigiar. Será um grande prazer cuidar da sua saúde como um todo, porque lá nós temos desde as terapias integrativas, como os tratamentos tradicionais, odontologia normal, que eu digo odontologia normal, prótese, harmonização facial. Eu não faço, Hildo, nenhum paciente de harmonização antes de verificar como ele está. É para deixar o cara bonito, é? Para deixar o cara bonito. Ah, então eu vou lá. Então ele tem que estar completamente limpo para ele receber substâncias. Lembra que eu falei? Tudo que entra no nosso corpo produz uma reação. Tudo que entra no nosso corpo produz. Até o alimento. Então, quando entra no nosso corpo, produz uma reação. Eu pego pacientes de outros profissionais aqui em Maceió que estão lá. Ah, deu uma necrose no nariz. Eu fiz tudo certinho, doutor. E aconteceu isso com a paciente. Por quê? Porque o problema não era a sua técnica. O problema, muitas vezes, era o paciente. O paciente estagnado, sem movimentação sanguínea, o paciente contaminado. Aí você vem e coloca uma substância estranha. É mesmo que você tocar o fogo num barril de pólvora. Você entende? Então, assim, antes a gente tem uma tratativa com aquele paciente no instituto, saber como ele está, como está a saúde dele, está se alimentando bem, está bem suplementado. Os suplementos têm um efeito excepcional na saúde da gente. A gente não consegue extrair as vitaminas. A gente não consegue extrair vitamina B, vitamina C, importantíssima. A vitamina A própria vitamina D, suplementar, os níveis de vitamina B12. Além do sol, que produz a vitamina D, existem produtos naturais? Existem produtos, existem também a própria vitamina em si, que o paciente precisa suplementar para melhorar esses níveis de vitamina. O paciente chega muitas vezes com a vitamina D de 12, 10 no consultório para fazer um tratamento. Como? Aí o paciente, você vai lá no raio-x panorâmico, osteopenia. E aí a boca completamente cheia de quê? De cálcio, tártaro. Aí você diz assim, não, doutor, olha, eu faço aqui regularmente limpeza de tártaro de 3 em 3 meses. Por quê? Porque a vitamina D está baixa. Aí o cálcio, ele é direcionado para qualquer órgão. O cara vai, direciona para o rins, cálculo renal, direciona para vesícula, cálculo biliar. Enfim, o cálcio que deveria estar no osso, ele está sendo deslocado para uma outra região. Muito bom conversar aqui com o doutor Luiz Henrique e nós vamos ter outras oportunidades para trazer essa informação preciosa, essa cultura alimentar, cultura de saúde,
preventiva, interativa. E em outro programa nós iremos abordar com ele outros temas. Se você deseja, então, manter contato com o Dr. Luiz Henrique, se você deseja também contribuir para que outras pessoas conheçam o tema, essa pauta que tratamos aqui, faz o seguinte, compartilha essa live, porque essa live, tanto no Instagram como no YouTube, ela vai ficar postada. Compartilhe, auxilie pessoas, estimule entre seus amigos a necessidade dessas informações preciosas para uma nova mentalidade de medicina, de prevenção. Faz isso. Seja você também esse auxiliar, esse portador das boas novas, compartilhando essa live com muita gente, porque com certeza vai auxiliar a muitas pessoas, vai despertar em muitas pessoas os temas que nós tratamos aqui. A atividade física, a alimentação, a educação que nós tratamos aqui da alimentação, né? O raio-x panorâmico, né? A tatuagem, não é? Que muita gente, isso não tem problema, não faz mal, não tem importância. Então, mexe com o sistema imunológico. Mexe com todo o sistema imunológico. Então, isso aí vai ser bom você compartilhar essa live. Faz isso. Doutor Luiz Henrique, foi muito bom falar com o amigo mais uma vez. Que Deus o abençoe pela dedicação que o senhor tem para com seus pacientes, para com as pessoas, o seu trabalho, que é um trabalho excelente para prever a doença, e dispõe aqui do nosso podcast, mas às vezes que o senhor necessitar. Eu que agradeço mais uma vez o convite, dei um jeitinho de estar aqui hoje com um convite desse especial do pastor Hildo, que eu tenho muito zelo na nossa amizade, né? Sempre um prazer. Queria deixar também, pastor, o telefone do Instituto, Sim. 99612-2908. 99612-2908. Você vai falar com a Paula e agendar a sua consulta para uma avaliação. Ok? 9612-2908. Isso. 9612-2908. Põe o código, que é o 9. Então, você pode pedir essas informações ao Dr. Luiz Henrique e, com isso, você ajudar a você mesmo e a tantas outras pessoas que precisam de alternativas e de interatividade na sua saúde. Muito obrigado. Deus abençoe, Luiz Henrique. Amém. Deus abençoe. Amém, vai na paz do Senhor Jesus. Obrigado. Amém.